aula, ouvimos a sua aula sobre a língua mirandesa na última segunda-feira. Ficamos todos a saber um pouco, alguns a saber um pouco, outros a saber um pouco mais sobre a língua mirandesa, a história da língua mirandesa, por que fala-se mirandês em Miranda, nas terras de Miranda, ou na terra de Miranda, como queiram, que há uma certa polêmica, né, entre as terras de Miranda e a terra de Miranda. Não vamos entrar na polêmica, mas enfim. E hoje já vimos o Xingra falando um pouco sobre a sua produção literária, desde o primeiro livro que publicou, a sua tese de doutoramento, até o último, agora, que tem um substantivo no título que eu ainda não compreendi muito bem o que é, são as antriteiras, mas ele não tinha muito tempo. Agora eu não vou explicar, uma hora vai explicar. Uhum. Até o Asterix. Eu posso explicar o que Pode explicar? conseguir. Ah, que bom. Até o Sim, Asterix já conseguir. tem já tem um lançamento. Ele disse que ainda vai sair, mas eu já vi o lançamento desse o lírio branco, se não estou enganado, que já vai sair, se já Sim, não sim. saiu agora, né? La Espadinha Branca em Enfim, uma mirandês. série que tomou novo fôlego, né? Que tomou novo fôlego, né? O Asterix e o mirandês está entre as línguas que publicam o Asterix. Aqui no Brasil não me parece muito popular o Asterix. Me parece que é mais popular na Na Europa, Europa é né? muito conhecido. Na Aqui Europa é também é talvez uma das bandas conhecido. desenhadas mais conhecidas. Aqui também é conhecido, mas eu acho que não é tão popular quanto as séries da Disney. E hoje, agora, então, vamos conhecer um pouco mais a sua produção, o seu trabalho como autor, como tradutor, e se nos permitir fazer algumas perguntas sobre sobre a literatura brasileira e sobre o seu trabalho. Muito bem. Pronto. Boas noites a todo mundo. Aqui em Portugal já são boas noites. No Brasil serão boas tardes a todo mundo. Repetir-vos que é um gosto muito grande, agradecer a oportunidade e o convite, e repetir que é um gosto muito grande, é um prazer muito grande poder estar aqui a conversar sobre estas coisas, que me dizem muito, evidentemente, conversar sobre estas coisas convosco. Eu preparei uma breve apresentação, um pouco generalista, sobre a literatura mirandesa, antes de vos falar da tradução que eu fiz da obra de Camilo Castelo Branco. E, portanto, se tiverem disponibilidade e paciência para maturar, eu partilhava convosco alguns caramonos, alguma informação para conseguir explicar melhor aquilo que eu tenho para vos dizer. Penso que poderá ser um pouco a imagem do que fiz da última vez. Penso que já verão o meu computador, não é? Penso que já se verá. Eu vou pôr em modo de apresentação. Portanto, já vimos que é o homem e a mulher mirandesa nos seus trajes tradicionais. Estão as estátuas que estão no centro da cidade de Miranda de Douro, na praça mais importante. A literatura mirandesa, tal como outras literaturas de outras línguas, começará por ser, antes de ter uma literatura escrita, começará por ser uma literatura oral. Literatura oral, não é? E a mirandesa também, a par de outras línguas, tem muitos exemplares, muitos exemplos e uma riquíssima literatura oral que foi trazida pelos mirandeses ao longo dos séculos. Nessa literatura oral há cantigas, canções, não é? Cantigas tradicionais aqui mirandesa. Algumas das mais conhecidas é esta, La Loba Parda, a loba escura, parda, e também esta, o mirandum, que é um lhaço, está aqui à frente um lhaço, o que significa que é uma música, é um tema, portanto, um dos temas, o lhaço,
para a dança dos dançadores, dos pauliteiros. Portanto, esta letra, o Mirandum, que se foi à guerra, é um dos lhaços dos pauliteiros. É um dos temas que os pauliteiros, que são aqueles dançadores que dançam com paus e que são muito característicos, são talvez o maior cartão de visita da terra de Miranda, e, portanto, um dos temas é este, o Mirandum, que também, que dizem os especialistas, é uma adaptação à cultura mirandesa de um tema que poderá ter vindo de França. Portanto, para verem que as coisas muitas vezes estão interligadas. Há também este aqui, por exemplo, o Ró-Ró, não sei se conseguem ver, é uma canção de embalar, para dormir os bebés, para embalar os bebés. Uma canção de embalar. E esta é muito interessante, porque não vamos, até porque seria muito fastidioso estar a falar disso, mas a letra desta canção de embalar é a mãe da criança a falar com o amante, a avisar o amante de que o marido está em casa e, portanto, o amante não poderá visitá-la. E ela cantava essa canção para embalar o bebê, o que não deixa de ser uma coisa muito interessante. Não é? Perdão. Na literatura oral há também pequenos contos, é talvez o grande grosso da literatura oral mirandesa, pequenos contos que vão passando de geração em geração e vão sofrendo algumas modificações. Portanto, em literatura oral, a literatura oral mirandesa é também bastante rica, atendendo à quantidade dos falantes que tem. Depois, na literatura escrita, poder-se-á dizer que o primeiro a escrever mirandês com a intenção de escrever em mirandês foi exatamente Leite de Vasconcelos. E este poema que aqui temos passa por ser o primeiro texto escrito em língua mirandesa com a intenção, exatamente, de ser escrito em língua mirandesa. Isto porque, nos documentos medievais do antigo Reino de Leão, e daqui desta zona, há muitos registros, e esse estudo, a maioria desse estudo está ainda por fazer, mas haverá muitos registros de documentos notariais, de documentos escritos, onde há vestígios e rastros dessa própria língua mirandesa. Não é? Pela língua mirandesa, então, de um poema de Leite de Vasconcelos, passa por ser o primeiro poema escrito em língua mirandesa. 1884. Portanto, finais do século XX. Finais do século XIX, quase início do século XX. Ao longo de todo o século, portanto, no fim do século XIX e no início do século XX, houve mais alguns escritores em língua mirandesa, com pouca produção, mas alguma produção. Alguns dos mais conhecidos é este Manuel Sardina, que era padre, e que, ainda que não fosse muito conhecido, mas, por exemplo, correspondia-se com Antero de Quental, que é um dos poetas mais conhecidos de Portugal, de âmbito nacional, mais conhecidos dessa época. Portanto, temos uma peça de teatro, este onde eu tenho o rato, Historiano e Marcolfa, de Francisco Garrido Brandão, Francisco Meirinhos, também um nome importante, e, portanto, alguma produção literária perdão, em língua mirandesa. No século XX, na última vez que estive aqui convosco, já tive a oportunidade de falar, o grande vulto da cultura mirandesa é o padre Mourinho, António Maria Mourinho, foi padre durante longo período da sua vida e também teve produções, nomeadamente poéticas e em prosa também, e em língua mirandesa. Ao longo do século XX, pelo menos antes da parte final do século XX, é o grande escritor, o grande baluarte da cultura e da língua mirandesa. António Maria Mourinho. Na parte já mais tardia do século XX, anos 60, 70, 80 e seguintes, temos mais dois padres, curiosamente. Eu devo lembrar que a zona da Terra de Miranda era uma zona rural, com pouco acesso à escola, com pouco acesso à cultura, e algumas das poucas pessoas que sabiam ler e escrever, e portanto tinham preparação intelectual e escolar para estas coisas, eram padres. Portanto, é natural que sejam os padres a escrever e a desenvolver a literatura. Não é?
dado que estamos a falar de uma comunidade rural com altíssimos níveis de alfabetismo. O padre Moisés Pires, mais tarde há de esboçar o primeiro dicionário, ele até chamou pequeno vocabulário de mirandês português, é um esboço de um dicionário, com algumas deficiências, mas não deixa de ser uma tentativa de produzir um dicionário, e também o padre Manuel Preto, que escreveu estes versos mirandeses, que ainda hoje é uma obra bastante importante na literatura mirandesa. Fim do século XX, início do século XXI, não posso deixar de falar, já da última vez eu fiz também, de Amadeu Ferreira. Amadeu Ferreira é o grande intelectual e a grande cara e o homem, o senhor língua mirandesa. Não só por produziu, mas por aquilo também que fazia com que os outros produzissem. Amadeu Ferreira, com os 3 pseudónimos que mais usou, Francisco Níbero, Afonso Roixo e Marcos Miranda, faleceu em 2015, deixou uma vasta obra produzida, entre a qual se podem contar variedíssimos títulos. Os mais conhecidos será a tradução dos 4 Evangelhos, os Lusíadas, a tradução de Mensagem para mirandês e as primeiras traduções, salvo erro, as primeiras 2 traduções da coleção do Asterix para a língua mirandesa. Este de cima é mesmo o número 1 do Asterix, e este penso que é um dos primeiros números também. O Galatão, o que está traduzido, pelo menos em português de Portugal, é O Grande Fosso, o título deste. O Carlos Ferreira terá dito também que, no presente, as traduções do Asterix acompanham as traduções mundiais. Portanto, ao mesmo tempo que é traduzido para as várias línguas, é também traduzido para mirandês. Um dos tradutores é o próprio Carlos. Portanto, Amadeu Ferreira foi a pessoa mais importante do mirandês neste início do século XXI, fim do século XX, sem dúvida. O próprio Carlos Ferreira, portanto, eu vou passar por aqui, ele terá falado certamente de alguns destes livros. Estes são os que foram publicados na editora Âncora. O Segredo das Antriteiras foi o último publicado, é um livro de textos pouco poéticos sobre a língua e cultura mirandesa e com imagens com pinturas de Manuel Bandarra, Manuel Ferreira. Antriteiras é uma peça do carro de bois, é uma das peças do carro de bois, aquela que consegue segurar o eixo do carro no sítio e permite que o eixo do carro de bois, das rodas, rode sem sair do sítio. Portanto, é a peça que permite que o carro se movimente e mantenha o seu movimento, o seu caminho, o seu trilho. Eu penso que, metaforicamente, portanto, as antriteiras será aquilo que permite que nos mantenhamos, que nos mantenhamos em movimento e que possamos fazer o nosso caminho. Não é? E o segredo das antriteiras. São livros, todos eles, de grande valor literário e como objeto, o próprio objeto, são livros apreciáveis. Porque este, por exemplo, Luz de Miranda, é um livro de fotografias e textos que ilustram fotografias de meados do século XX e fotografias de grande qualidade artística também. Depois há várias pessoas a escrever em mirandês. Esta é uma coleção da editora Zéfiro, tem vários autores, cada um destes livros é de um autor diferente. Este, por exemplo, que está aqui no meio, Tortulhas, Contas deste Mundo e do Outro, é um livro que foi assinado por mim, um livro meu, e, portanto, e há também mais gente a escrever e a publicar em mirandês. Então, aqui estão 6 autores. O primeiro livro de versos é de Afonso Roixo, um dos pseudónimos da Amadeu Ferreira. Mais alguns autores. Também. Não sei se querem pôr alguma pergunta, fazer alguma coisa que eu não tenha sabido explicar. Eu não conhecia essa editora, essa Zéfiro, tá? Mas Zéfiro. a Âncora e a Zéfiro são as principais editoras, são editoras não são de Miranda, a Âncora a sede é em Lisboa, né?
São ambas de Lisboa. A Zéfiro tem a sede em Sintra, que é ali ao lado de Lisboa. São editoras de âmbito nacional, sim, sim. A Zéfiro, houve uma altura em que era muito, portanto, todos estes livros, é uma coleção em mirandês, chama-se mesmo em mirandês. Teve, eu penso que cerca de 15 livros publicados nessa coleção, de 15 autores diferentes. Para os nossos números é uma quantidade de autores significativa, muito significativa, não é? Mas agora já há uns anos que não publica nada em mirandês. As últimas publicações, o grosso das publicações em mirandês, a grande parte das publicações em língua mirandesa, tem efetivamente sido pela editora Âncora, que é também uma editora de Lisboa e de âmbito nacional. Sim. Mas esta Alguma coleção... outra editora? Desculpe. Sim, sim. Alguma outra editora que publica coleções de autores mirandeses? Há uma editora aqui, eu não diria que é regional, mas tem a sede aqui em Torres de Moncorvo, que é mais ou menos a 100 km de Miranda do Douro, que também tem algumas publicações em língua mirandesa. Lema de origem. Lema de origem. E há outras editoras que ao longo dos tempos também foram publicando em língua mirandesa. Isto para além de algumas, e o número, repito, considerando o número de falantes, o número é significativo, há algumas edições de autor. Ou seja, daquelas editoras que permitem que o autor publique, não é? Fazem o trabalho técnico, mas todo o resto é da responsabilidade do autor, não é? A própria associação a que eu pertenço, a Associação da Língua e da Cultura Mirandesa, tem 3 coleções em que vai editando, não muitos, mas alguns livros anualmente. Sim, geralmente, poderá não acontecer com todas, mas o município de Miranda do Douro, por exemplo, quase sempre, para não dizer sempre, apoia as edições em língua mirandesa. Quando eu digo apoia, por exemplo, compra um número significativo de exemplares e isso permite, portanto, que a edição veja a luz do dia, não é? Pelo menos que não dê prejuízo, porque, vamos lá ver, publicar um livro em mirandês, considerando o número de potenciais leitores, do ponto de vista económico, é um negócio arriscado, não é? Porque o mais provável é não ter grandes vendas, não ter números muito significativos nas vendas. Portanto, desse ponto de vista, é arriscado. E assim, o município comprando alguns exemplares, de certa maneira pode equilibrar um pouco as contas, ou pelo menos minorizar os gastos. Não é? E é isso que acontece, na minha perspectiva, muito bem. Não é? Mas é uma política que tem sido, em geral, seguida pelos vários responsáveis municipais aqui do Conselho de Miranda. Muito bem. Com isto chegamos eu, para não falar dos outros, vou falar-vos de mim e da publicação, da história da publicação, da tradução de A Queda de um Anjo, que em mirandês dá Os Barulho de um Anjo. Eu vou pôr, que é este, a capa do livro em mirandês, Os Barulho de um Anjo, de Camilo Castelo Branco. Eu vou contar-vos a história desde o início, porque acho que tem algum interesse e que se perceberá melhor porque é que chegamos à tradução da Queda de um Anjo, de Camilo Castelo Branco. Estas fotos, estas imagens, esta de cima é a casa de Camilo, em São Miguel de Seide, que é no concelho de Vila Nova de Famalicão, ali perto de Braga, entre Braga e o Porto, portanto, no litoral português. É uma das casas onde Camilo viveu, é a casa onde Camilo viveu os seus últimos dias. São Miguel de Seide, no concelho de Famalicão. Esta é a casa, portanto, que está recuperada, que está cuidada, onde Camilo terá vivido com a sua família. E aqui embaixo é do outro lado da estrada, não se percebe muito bem o que é, mas é do outro lado da estrada, e, portanto, é a infraestrutura de apoio a um anfiteatro e as estruturas de apoio a esta casa, que é a Casa de Camilo, que é uma instituição onde desenvolve as suas atividades. Portanto, são instalações muito boas, onde eles podem trabalhar com grande qualidade. Esta é a página da internet da Casa de Camilo. Se fizerem uma busca na internet, rapidamente acederão portanto, à sua página virtual.
E foi através desta Casa de Camilo, portanto, a Casa de Camilo são como que os responsáveis pelo espólio físico e imaterial do escritor português Camilo Castelo Branco. São eles os primeiros responsáveis por todo esse espólio e, portanto, por promover o conhecimento da obra e tudo o que se possa relacionar com Camilo, com a sua obra. Os responsáveis por esta casa, o Dr. José Manuel Oliveira, que é o diretor aqui da Casa de Camilo, tendo já tido algumas conversas com Amadeu Ferreira sobre estas possibilidades. Entretanto, lembro que Amadeu Ferreira faleceu em 2015, mas o diretor da Casa de Camilo entendeu que essa obra de Camilo Castelo Branco, é uma das obras, um dos seus livros mais conhecidos, A Queda de um Anjo, estudado nas escolas portuguesas, portanto, faz parte do currículo das escolas portuguesas, deveria, no aniversário dos seus 150 anos da publicação, que se cumpriu em 2016, deveria ser traduzido para a língua mirandesa. E porquê? Porque, conforme este mapa que eu vos mostro, o protagonista da obra, Calixto Eloy de Silos e Benevides de Barbuda, que é o protagonista de A Queda de um Anjo, era natural de Caçarelhos. Eu não sei se conseguem ver este pontinho aqui, vermelho e branco. Era natural de Caçarelhos, que pertencia à terra de Miranda. E, portanto, sendo natural de Caçarelhos, pertencendo à terra de Miranda, durante a segunda metade do século XIX, o mais natural, este natural era quase uma certeza, é que Calixto Eloy, repito, o protagonista da obra, falasse mirandês. E, portanto, uma das iniciativas para celebrar, festejar os 150 anos da publicação de A Queda de um Anjo foi a sua tradução para mirandês. Não sei se me vai perguntar alguma coisa. Pareceu-me que ia fazer alguma pergunta. Não, um colega de literatura portuguesa, eu não li ainda esse romance, eu já o comprei depois que esse colega me disse isso. Foi ele que me disse que o personagem principal era natural de Miranda. Exatamente. E aí então eu comprei a obra porque tenho a intenção de lê-la, mas ainda não tive tempo de começar a lê-la. Não em mirandês, porque meu mirandês não permite. Em Portugal é considerado um clássico, efetivamente, em duas penadas, portanto, um resumo, uma sinopse muito rápida. Basicamente, é um mirandês, uma pessoa, um cidadão de Miranda, que é eleito deputado em Lisboa. Eu recordo que a terra de Miranda é o território mais distante de Lisboa, e, portanto, é um inocente mirandês, uma pessoa muito bem formada, um rústico mirandês, que é eleito deputado em Lisboa e, portanto, vai viver para Lisboa, para a corte não é a corte, mas as cortes, a Assembleia da República, onde passa a desempenhar as suas funções, e que não muito lentamente, eu ia dizer lentamente, mas não é tão lentamente como isso, portanto, se vai paulatinamente corrompendo com os vícios da sociedade urbana lisboeta do seu tempo. Portanto, por aí também A Queda de um Anjo. Certamente gostará muito e apreciará muito a leitura. Em Portugal, repito, é um clássico e desde logo estudado como currículo nas escolas portuguesas, em língua portuguesa. Só para se situar em Lisboa, está mais ou menos aqui onde eu tenho o rato, não é? Terra de Miranda aqui em cima, no tal território distante, e como já ontem fiz, reparem, Madrid é bastante mais perto da Terra de Miranda do que Lisboa. Madrid, capital de Espanha, que estará aqui. Outro ponto de referência é aqui o Porto, que é também muito mais perto de Lisboa, da Terra de Miranda. Não é? E, portanto, essa foi a razão. Portanto, nós estamos neste cantinho aqui, este cantinho que está azul, ampliado, daria isto, a parte que está pintada a azul escuro é o que hoje ainda é o território falante do mirandês, onde o mirandês tem mais produtividade, e a terra natal de Calixto Eloy, onde decorre uma parte significativa da ação do romance, é esta terra que está aqui, Caçarelhos. Eu julgo que poderão ver Caçarelhos.
que no presente, hoje em dia, não faz parte do Concelho de Miranda do Douro, mas faz parte do Concelho de Vimioso, que é o concelho vizinho. Portanto, a administração política, vamos dizer, atual, é ligeiramente diferente da do século XIX, mas isso não implica que Sarelhos não seja uma terra, uma aldeia que pertence à terra de Miranda e de fala mirandesa. Né? Que é Sarelhos. E, portanto, essa tradução, que foi uma tradução trabalhosa, os tradutores de mirandês têm dificuldades em relação, por exemplo, aos tradutores de português, qualquer outra língua para português. Os tradutores de mirandês têm uma dificuldade acrescida, que é a ausência de ferramentas que possam ajudar nessa tradução. Eu lembro que em mirandês não há dicionários, ou há dicionários bastante deficitários, com grandes lacunas, não há dicionários, não há gramáticas, portanto, é um pouco um trabalho, o trabalho de tradução para mirandês é um pouco um trabalho feito sem rede, não é? Então, a responsabilidade de todas as escolhas que são feitas é a responsabilidade absoluta da pessoa que está a traduzir. Eu confesso que frequentemente durante esta tradução, que demorou seguramente mais de meio ano a fazer, também porque não era só aquilo que eu fazia, não é? Eram os meus tempos mais libertos, que eu traduzia o romance, mas frequentemente me vali das pessoas mais velhas da minha aldeia a perguntar-lhe como diriam isto, como diriam aquele outro, como se esta palavra em mirandês se dizia assim, se dizia de outra maneira, e portanto tive como socorrer frequentemente dessas pessoas mais velhas para conseguir levar a tradução até ao fim. Foi um trabalho muito aturado. Portanto, essa tradução, do ponto de vista do mirandês, serve um pouco como reforço também de dignificação da língua. Portanto, uma língua que consegue traduzir um clássico da literatura portuguesa é um pouco como reafirmar-se também essa língua. Foi notícia em variedíssimos órgãos de comunicação nacional, a comunicação social nacional. Portanto, a Casa de Camilo, lá está, assinalou os 150 anos da queda de um anjo com a sua edição em mirandês. A queda de um anjo em mirandês e, penso que tenho aqui, foi também, a queda de um anjo foi também apresentada na Assembleia da República em Lisboa, na medida em que o protagonista tinha sido ele próprio um deputado da nação, da República não, na altura ainda era monarquia, mas tinha sido ainda um deputado da nação portuguesa em Lisboa, na casa onde hoje, no espaço onde hoje funciona a Assembleia da República, Palácio em Lisboa. Portanto, teve uma apresentação solene, são estas fotos que podem ver aqui, na biblioteca da Assembleia da República em Lisboa, isto também, claro, proporcionado pela Casa de Camilo, bem, relações institucionais muito boas com os diversos agentes. Este ator que vemos aqui do lado esquerdo deles, não é? Mas do nosso lado direito, é Júlio Meirinhos. Recordo, Júlio Meirinhos foi o deputado que, o primeiro proponente, o grande responsável pela produção e para que fosse possível ver à luz a lei do mirandês, a lei 7 de 99, a lei do mirandês. Temos aqui penso que era na altura vice-presidente da Assembleia da República, também transmontana, de Carreira de Anciães, a doutora Edith Estrela. Eu estou agora a pensar, não me consigo lembrar do nome. Está aqui este vosso amigo, aqui do lado direito, não é? E este senhor que está aqui do meu lado esquerdo já tinha sido secretário de Estado da Cultura do governo de Portugal. Portanto, foi com toda a pompa e circunstância, o que para a língua mirandesa não deixa de ser também bastante bom, portanto, serem franqueadas as portas da Assembleia da República. Pronto, e era mais ou menos isto que eu tinha pensado para vos contar sobre a literatura mirandesa e sobre este caso concreto da publicação, da tradução da queda de um anjo em
mirandês. É o Estou à vossa único, disposição. é o único Camilo Castelo Branco em mirandês? É a única tradução que há para mirandês, sim, sim, é esta. Eu devo dizer que também a obra foi depois também apresentada em Miranda do Douro e foi também apresentada em Caçareiros. Portanto, que seria a terra natal, que é uma aldeia muito pequenina, onde viverão no presente talvez 150 pessoas, estamos a falar de uma localidade muito pequena, mas teve também uma apresentação aí promovida exatamente pela Casa de Camilo, que fazem um trabalho muito bom de divulgação das obras de Camilo Castelo Branco. Esta publicação foi exatamente incluída nas celebrações, nos festejos e nas atividades da celebração dos 150 anos da publicação original primeira da Queda do Mês. Simpático. Simpático fazer também a apresentação em Caçareiros. Há Sim, sim. outros autores, digamos, contemporâneos, há traduções de autores contemporâneos para o mirandês? Não estão ainda publicados, mas eu sei também, porque foi um trabalho que foi feito em proximidade com a associação, que Walter Ugumem, que é um dos autores contemporâneos da literatura portuguesa, Walter Ugumens, já não sei, não tenho a certeza qual é o livro de Walter Ugumens que está traduzido para mirandês já, e portanto será só dar o sim para poder ser publicado. E o romance Morreste-me, de José Luís Peixoto, está também traduzido já para a língua mirandesa, e esse quero crer que não demorará muito a ser publicado. Portanto, que eu saiba, está também, portanto, da literatura atual, estão traduzidos esses dois romances. Um de Walter Ugumem e outro de José Luís Peixoto, que são, por aquilo que eu consigo ver, talvez dos autores mais conhecidos e mais badalados da literatura portuguesa no presente. E outras literaturas, além da literatura portuguesa? O Amadeu Ferreira traduzia muito do latim, diretamente do latim. Sim. Virgílio, Ovídio, Cícero. Uma das obras que também está publicadas, e é uma obra também, está publicada em mirandês, é uma obra também emblemática, é O Príncipezinho. O Príncipe, que é, portanto, de Saint-Exupéry, foi também já publicado, e penso que há de ser dos livros mais traduzidos do mundo, segundo João de Saber. E está também publicado para a língua mirandesa. O Principico, uma tradução de Ana Afonso, que é minha companheira também na Associação de Língua e Cultura Mirandesa. É responsável pelo curso que foi dado na Universidade de Porto, o último curso de introdução à língua e à literatura mirandesa, na Universidade de Porto. Ana Afonso fez essa tradução do francês para mirandês. O Principico. De resto, não há grandes traduções. Porque eu relembro mais uma vez, falantes de mirandês não chegarão aos 5.000, serão menos de 5.000, e, portanto, escreventes de mirandês e escreventes de mirandês com proficiência, não é? Não há assim muitos que possam fazer uma tradução para a língua mirandesa. Quando eu digo que não há assim muitos, gente que escreve em mirandês com regularidade, estaremos a falar de 20, 30 pessoas. O que parece assim uma coisa extraordinária, mas, por exemplo, se comparássemos com os números portugueses, e já para não comparar com os números brasileiros, não é? Para não fazer uma regra de 3 simples com os números do Brasil. Mas se comparássemos 30 pessoas estão para os falantes de mirandês, como X pessoas estão para os falantes de português, ou para os portugueses em geral. Com certeza que daria alguns milhares de autores em língua portuguesa. Perdão. Não, mas é natural que para uma língua com menos falantes se traduza menos para aquela língua. É mais natural que se traduza daquela língua para outras línguas maiores. Que é natural que os autores daquela língua queiram ser lidos ou queiram ter sua obra conhecida nas línguas maiores.
né? Sim, o que acontece também, e há alguns exemplos disso, é, por exemplo, o mirandês participar em traduções coletivas. Ou seja, determinada obra que é traduzida para várias línguas e o mirandês ser convidado também a estar nessas traduções. Isso aconteceu já algumas vezes. E, portanto, o mirandês está também presente nessas traduções. Quando são frequentemente em textos bastante curtos, não muito extensos, o mirandês está também presente nessas traduções. Por exemplo, poemas ou obras poéticas, composições poéticas que são traduzidas para várias línguas, com alguma frequência, pelo menos há 2 ou 3 exemplos em que o mirandês também participou como uma das línguas de tradução. Não é? Todas as oportunidades são muito valiosas para poder divulgar o mirandês. Nós temos quase a obrigação moral de aproveitar tudo o que nos possa aparecer para ser mais um momento de divulgação da língua mirandesa. Eu vejo também, por exemplo, o Carlos Ferreira é só um exemplo de autores, poetas principalmente, que escrevem seus poemas nas redes sociais, nas 2 línguas, mirandês e português. Eu já vi autores há alguns anos atrás, bastante tempo até, a se porem em posição contrária a esse tipo de atitude, porque faz as pessoas não quererem ler em mirandês, já que o português está ali também. Está ali mais. Por outro lado, eu, quando vejo os 2 textos, eu gosto, porque a tradução, para mim, torna-se uma ferramenta de aprendizagem, né? Porque se eu estou a ler o texto em mirandês, eu compreendo bastante, bastante, bastante bem, eu diria. Claro, textos curtos, né? Um romance eu já é mais difícil, mas um texto curto eu compreendo bastante bem, mas lá haverá qualquer coisa que eu não compreendo. E se eu tenho o texto em português, ele me serve de ferramenta, mas eu não sei disso como estratégia para a língua mirandesa, eu já não tenho uma opinião formada. Não sei o que pensa. A Adelaide Monteiro, que é uma das nossas poetisas que talvez produza mais, não é, no presente, frequentemente coloca, mesmo nos livros, ela terá 4 ou 5 livros publicados, todos de poesia, e frequentemente, penso que os livros são todos bilíngues, e frequentemente, mesmo nas redes sociais, ela coloca os poemas em mirandês e em português também. Embora possa também aparecer só em mirandês, e também só em português, também já vi. Mas, por exemplo, o Amadeu Ferreira tem vários livros publicados bilingue, em mirandês e com a tradução ao lado. Que eu me esteja assim a lembrar, nenhuma dessas traduções foi feita pelo próprio Amadeu Ferreira. Ou Mas seja, só o velhice, né? sim, sim, Velhice é dele, né? a velhice é dele, mas a tradução não é dele. Eu penso que Do a tradução, velhice? eu penso que a tradução não Penso foi que dele. sim, porque não há autor ali. Ou Outro, quer então, dizer, ou pode. então talvez seja uma das exceções. Talvez seja uma das exceções. Sim, sim, agora não estou certo, mas é provável que seja uma das exceções. Mas frequentemente o tradutor era outro. É E, portanto, outro, é. alguém traduzia para português, no caso, para português. Sim. Não sei. Eu acho que aquela vontade de atingir outros públicos em determinados momentos, talvez fale mais alto. E aí você deixar só a língua mirandesa acaba impedindo que os leitores de outras línguas, ou melhor, de língua portuguesa, leiam a produção literária, né? Não sei. E Um pouco. já as suas anedotas, na maior parte das vezes eu consigo lê-las, mas algumas vezes eu não percebo a anedota.
É natural, não é? É natural. Sim, sim. Aquilo que eu tento fazer, essas anedotas que eu publico essencialmente no Facebook, eu devo dizer que elas são publicadas também num dos jornais regionais aqui da região, no Mensageiro de Bragança. E é também uma forma de, como é que é de dizer, não cansando muito as pessoas, não obrigando as pessoas a um grande esforço, o esforço é diminuto, não é? Obrigá-las, obrigá-las entre aspas, não é? Como está bom de ver, mas levá-las a ler mirandês. Isto também porque o mirandês fala-se na terra de Miranda, mas há muitas palavras, muitas expressões, mesmo muita da sintaxe do mirandês, que é comum a todo o distrito de Bragança, ou seja, que é comum a uma área mais vasta, onde, mesmo não se falando mirandês, muitos dos vocábulos mirandeses, ou que são utilizados em mirandês, são também utilizados. Por exemplo, eu dou um exemplo. A palavra quechico. Quechico, em mirandês, significa um bocadinho. Um bocado, um bocadinho. Uma porção, não é? Sim. Quechico utiliza-se, eu diria que se utiliza em todo o distrito de Bragança. Ou seja, numa área muito mais vasta. As pessoas não só utilizam, mas também reconhecem uma palavra. Mas se for aos dicionários de português, é capaz de não aparecer essa palavra. Portanto, passa por ser um regionalismo transmontano. Não é? Quando muitas vezes as palavras são mirandesas ou são palavras leonesas. E, portanto, desse ponto de vista, as pessoas gostam bastante pelo menos por alguma experiência que eu tenho, as pessoas gostam de contactar com o mirandês porque se reveem, ou reveem, por exemplo, o linguajar dos seus avós, ou a língua dos seus avós, as palavras que os avós, ou que a família, que os mais velhos da família, ou que os mais velhos da sua aldeia utilizavam, mesmo sendo uma aldeia que não é do território onde se fala mirandês. Não sei se me faço entender. E, portanto, isso aproxima bastante as pessoas e ajuda bastante a que as pessoas gostem de contactar com o mirandês. Epá, aquela palavra que tu utilizaste ali é a palavra que o meu avô utilizava também, e, portanto, isso traz-lhe recordações e, frequentemente, recordações queridas, não é? E, portanto, desse ponto de vista, é positivo e é bom para a própria divulgação do mirandês também. E para a afirmação do mirandês. É sim, com certeza. Sem cansar muitas pessoas, sem obrigar as pessoas a grande esforço, eu repito. Nomeadamente Sim, é importante também. nas redes sociais não se pode obrigar as pessoas a grande esforço, porque senão elas desistem e vão embora, e portanto o objetivo não será esse. O objetivo será mesmo que as pessoas contactem com o mirandês. Então. Textos longos não cumprem nenhuma função, eu também acho. Portanto, a Bom, tentativa é exatamente ao contrário. eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui. Espero poder vê-lo ainda outras vezes para falarmos de mirandês e de língua mirandesa e tentar contribuir um pouco para que a língua continue viva. Como dizia o Amadeu, a língua é das pessoas e as pessoas vão permanecer vivas e com elas a língua que elas falam, né? Como é que elas vão pensar, como é que elas vão sonhar, como é que elas vão dizer as coisas que só podem dizer nessa língua, né? Então, é isso. Eu espero poder contribuir um pouquinho aqui do outro lado como é que eles dizem, da poça, do outro lado da poça, que é o Oceano Atlântico, né? Contribuir um pouquinho. Muito obrigado pela oportunidade, pelo vosso convite, pela oportunidade. Foi um gosto muito grande poder partilhar estes momentos convosco do outro lado da poça. Foi um gosto muito grande e para aquilo que virem que nós podemos ajudar e que podemos ser úteis, façam o favor de dispor. Estamos à ordem. Está bem? Muitíssimo obrigada. Se Foi um prazer. Se vierem pela terra de Miranda, com certeza que teremos todo o gosto em beber uma pinga e comer um mordo. enquanto damos umas lérias, não é? Com Comer certeza. qualquer coisa enquanto se conversa. Muito obrigado por tudo. Com certeza. Foi, voltaremos aí uma hora dessas. Obrigada, sim. Foi um gosto muito grande. Muito obrigado por tudo.
Até uma próxima. Imagine. Obrigado nós.